Sou Márcia Lira e que bom estarmos juntos novamente. Neste nosso segundo encontro, nós vamos continuar a conversar sobre a comunicação empresarial. Uma questão que está diretamente relacionada ao desenvolvimento humano através da sua capacidade de comunicação intra e interpessoal. Vimos em nosso primeiro encontro que a comunicação intrapessoal é aquela de natureza individual, intimista, porque ela é de âmbito particular de cada um. Ela tem a ver com a forma como enxergamos o mundo. É uma comunicação que lida com sentimentos e emoções para o autoconhecimento do indivíduo. Será na comunicação intrapessoal que teremos atitudes de superação, de construção da nossa personalidade, de atitudes nossas que irão impactar em conquistas, em sucessos, em fracassos e em frustrações. A comunicação intrapessoal nos ajuda a sentirmos satisfação nos relacionamentos com as outras pessoas. E será a partir desta forma que vamos nos relacionar com os outros. E neste momento em que nos relacionamos com o outro, é que estaremos de fato exercendo um outro tipo de comunicação, que é a comunicação interpessoal. Nós falamos sobre isso no nosso encontro anterior, onde utilizamos um pequeno trecho do filme Amor Sem Escalas, lembra? Fizemos reflexões sobre os personagens do filme no momento em que dialogavam uma cena que mostrava claramente manifestações destes tipos de comunicação. E terminamos nossa última conversa concluindo que uma boa competência comunicacional é uma variável importantíssima na transformação do indivíduo em um profissional valioso para o mercado de trabalho. Bom, nós estamos falando de comunicação empresarial vinculada ao crescimento pessoal. E este processo, que envolve questões de cultura, de educação, de aprendizagem e de questões psicológicas, não é um processo rápido. Ele requer disciplina e ajuda. Nesta competência 2, estratégias de aplicação da comunicação intra e interpessoal, no caderno que vocês têm acesso, há informações que trouxemos da área da psicologia. Trouxemos a compreensão do termo Programação Neurolinguística, PNL. A palavra programação refere-se à maneira como organizamos as nossas ideias e ações a fim de produzirmos resultados. A parte neuro da PNL reconhece a ideia fundamental de que todos os comportamentos nascem sim dos processos neurológicos da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato e da sensação. A parte linguística do título indica que usamos a linguagem para ordenar nossos pensamentos e comportamentos e nos comunicarmos com os outros. A PNL oferece um leque de ferramentas para entendermos os modelos de pensamentos das pessoas e para permitir efetivamente uma comunicação com elas. A PNL se apoia na neuropsicologia por ser uma área interdisciplinar que estuda as relações entre o cérebro, o comportamento e os processos mentais. Também utiliza-se nos campos da neurologia com a linguística, para estudar como nós percebemos o mundo, onde as linguagens verbais e não verbais, utilizadas na comunicação, quando emitidas e recebidas, elas são percebidas pelos 5 sentidos e são interpretadas pelo cérebro, conforme as informações nele disponíveis. Tais informações podem ser armazenadas e organizadas, de maneira a serem invocadas no tempo presente, com a finalidade de que elas possam sim nos oferecer formas de pensar e agir diante de qualquer situação. Portanto, nós compreendemos a informação e depois agimos. Você já deve ter observado que a neurologia humana inclui as reações fisiológicas
causadas por ideias e acontecimentos, porque o nosso corpo e a nossa mente impactuam um no outro. Essa relação é tão forte que quando temos grandes preocupações, somatizamos essas preocupações em formas de doenças em nosso corpo, não é mesmo? Isso pode acontecer porque em nosso ciclo de vida passamos por determinados períodos de modificação e transição com os quais temos de lidar. Então, formas diferentes da psicoterapia desenvolveram várias categorias para estes importantes pontos de crise de transição, que em certos momentos nos afetam. O que é estranho é que algumas pessoas são capazes de lidar com esses períodos de modificação com relativa dificuldade, vivenciando estes momentos como épocas de energia e criatividade intensas. Que o digam os artistas, que parecem que em épocas de angústias são os períodos em que eles mais produzem obras belíssimas. Já outras pessoas, enfrentando os mesmos desafios, vivenciam esses períodos como épocas de grande medo e de grande sofrimento. E que são períodos que, sim, eles devem ser esperados. Então, a PNL, quando foca na aprendizagem humana, ela traz uma proposta de maneiras de ensinar a pessoa a usar a sua própria cabeça. Para isso, a PNL se propõe a estudar os processos de comunicação de forma a que se possa dirigir o cérebro de uma pessoa para alcançar ótimos resultados. No campo da administração, a PNL é uma técnica muito útil. Estudos sobre a informação na área de marketing empresarial são capazes de distinguir a evolução da comunicação empresarial para o campo das vendas, da relação do vendedor com o seu cliente ou de um provedor de serviço com o seu usuário. Na era industrial, a comunicação empresarial usava técnicas de marketing tradicional que tinha por base a persuasão, onde era uma relação desigual, porque de um lado tinha um usuário ou um cliente com muito menos acesso à informação sobre aquele serviço ou produto, e do outro, uma pessoa treinada, capacitada, conhecedora de muito mais informações sobre o produto que ele estava oferecendo do que a outra. Facilmente ela persuadia o seu interlocutor, e realmente era uma relação desigual. Atualmente, que estamos na era da informação, não é mais a persuasão, essa desigualdade de poder, de competência informacional, que garante a eficiência da comunicação empresarial e que pode obter sucesso na relação de ofertas de produtos e serviços de uma empresa para com a sociedade. Hoje, especialmente com avanços no acesso à informação, com a inclusão digital, onde a internet tem democraticamente se instalado nas sociedades, o cliente, o usuário, o cidadão consumidor, hoje ele é um indivíduo consciente e mais crítico dos direitos sociais, políticos, econômicos e culturais, como da própria cidadania, que exige o seu direito como consumidor do serviço que recebe e do produto que compra. Lembrando que o cidadão comum, no uso de uma rede social, como o Twitter, o Facebook, tem até mesmo hoje o incrível poder de distribuir informação. Coisa que antes era o profissional jornalista que era responsável por este serviço e queria buscar notícia e informação nas ruas. Então a persuasão não é mais uma garantia de credibilidade nas comunicações de sucesso entre provedores de serviço e de produtos com clientes e usuários. Hoje a persuasão ela pode ser considerada até mesmo ruído, boato. Temos exemplos deles na internet que têm impacto no mercado corporativo. Um dos mais famosos foi a do jornal El País, com a publicação em primeira página de uma falsa foto de um suposto Hugo Chávez que estava entubado em Cuba. É o Hugo Chávez, o presidente da Venezuela. Um outro exemplo aconteceu no Twitter, com a primeira falsa notícia da morte do líder cubano Fidel Castro. Ambas as notícias foram comunicadas por um importante jornal. Isso caracteriza boatos que, infelizmente, estão cada vez mais presentes nas redações dos jornais.
Impactuam como comunicação interpessoal? Sim. Impactuam como comunicação intrapessoal? Também sim. Porque nós estamos falando de credibilidade, de confiabilidade nas relações. Portanto, a persuasão, ela não tem mais espaço como referência para uma boa comunicação. A comunicação hoje tem base na permissão, na comunicação consensual, no consentimento, porque senão ela não será bem-vinda, ela não terá sucesso no seu objetivo. Então temos as organizações que oferecem serviços, como uma biblioteca, por exemplo, consciente que ela precisa investir sim na sua capacidade de compreender o que o seu usuário está dizendo, o que ele está querendo, ou seja, a biblioteca deve ouvir o usuário. E o usuário, por sua vez, também deve saber ouvir a biblioteca, a organização, ou seja, compreender que as ofertas e os serviços da biblioteca merecem ser adquiridos e usados. Eu convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre o PNL, porque, gente, vale a pena. Explorem esse tema na internet, porque, aliás, vocês vão encontrar fartíssimo material. Além da PNL, nós temos também o coaching, para alavancar as estratégias de aplicação da comunicação inter e intrapessoal, em prol do alcance das metas organizacionais. O coaching é uma metodologia que agrega técnicas e recursos de áreas como a da ciência do comportamento, onde temos psicologia, sociologia, neurociências e ferramentas da administração, como a gestão, planejamento estratégico e outros. No coaching, temos 4 importantes elementos: mudança, preocupação, relacionamento e aprendizado. O coaching ele procura facilitar o desempenho, o aprendizado e o desenvolvimento da pessoa. Ele procura auxiliar mudanças no sentido que a pessoa almeja para que ela siga a direção desejada. E para isso, o coaching também se utiliza da PNL. As habilidades da PNL são perfeitamente compatíveis com o coaching, visto que a PNL ela engloba 3 importantes elementos, e que são, em seu próprio título: programação, neuro e linguística. Os estudos da PNL afirmam que os processos de mudança para as pessoas podem ocorrer de 3 formas: mudando-se a maneira como a pessoa fala sobre uma determinada questão, mudando-se o seu modo de pensar sobre a questão e mudando-se o seu comportamento. Por tudo isto, o coaching auxilia o processo de recrutamento e seleção interno de uma organização. Pois bem, eu espero que eu tenha motivado você a conhecer mais a comunicação intra e interpessoal, e lembre-se que sua competência informacional depende só do seu interesse e determinação para aprender. Eu fico aqui na torcida por você, um forte abraço e até breve.